E vamos lá, né? Essa aqui é a nossa aula 1 do curso, tá? Nós vamos ter ao todo 10 aulas. E eu falei, se for necessário, eu faço mais aulas. Por quê? Porque o meu propósito aqui é que vocês aprendam SQL, aprendam ferramentas gerenciadoras de banco de dados que são utilizados por pessoas engenheiras de dados. Então, nesse curso aqui, a gente vai passar por vários sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? O primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o SQLite, para vocês aprenderem a fazer query, para vocês aprenderem a fazer as coisas de fato. Mas, ao decorrer do curso, a gente vai montar uns dockers, né? Para a gente puxar um Postgres, para a gente puxar um SQL Server, para a gente puxar um RDS na Amazon, né? E a gente ir brincando com bancos de dados, com SQL, e vocês irem conhecendo as tecnologias que pessoas engenheiras de dados mexem no dia a dia, perfeito? Então, é uma proposta minha, né, para vocês terem essa fluidez, né? E realmente vocês conhecerem o trabalho do dia a dia de uma pessoa engenheira de dados que é fazer essa grande gestão de todos os dados, das fontes e etc. Então, a gente começa a nossa primeira aula, assim, com essa arquitetura relacional e esses fundamentos do que é o Mindset SQL, tá? Então, essa nossa aula vai ser estruturada em... Eu fiz isso, eu sempre gosto de ter um tema na aula, né? Nosso tema de hoje é cinema. Então, a gente vai trabalhar o que são sistemas gerenciadores de banco de dados, o que são as garantias de integridade, que a gente chama de ACID, nos bancos de dados relacionais. A gente vai ver quais são os tipos de dados, a gente vai ter uma pausa rápida, e depois a gente vai para a parte que é legal, né? A parte prática. A gente vai entrar ali, vai baixar justamente o nosso gerenciador para a gente poder começar a fazer códigos SQL, perfeito? E aí, para a gente começar, o que é um banco de dados, gente? O que é um banco de dados? Sem vocês lerem aqui, o que é um banco de dados? Fala aí para mim. O que vocês acham que é um banco de dados? Eu vou até deixar para cá para vocês não lerem. O que é um banco de dados? Podem ir falando, gente. Fiquem à vontade. Posso falar? Pode falar. Acredito que com um pouco de conhecimento que eu tenho mais da faculdade, seria onde a gente pode organizar não só ideias, mas também onde que tem arquivos, organização. Eu não estou conseguindo expressar bem o que seria todo o conceito, mas a organização de arquivos, onde a gente pode mapear uma sistemática, deixar mais organizado ali, não só de vários setores, mas da empresa ao total. Acho que seria isso. Perfeita colocação, Maria. E é basicamente isso, né? O banco de dados é uma grande coleção de arquivos, né? Então, pensa ali no trabalho até do bibliotecário, né? Então, a gente tem uma coleção de arquivos, uma coleção de informações que estão organizadas, né? E armazenadas em um local, né? A gente tinha, né, antigamente, antes da era da informação, antes da informática, a gente tinha bancos de dados físicos, que eram o quê? As bibliotecas, onde a gente mantinha essas informações organizadas, né, e selecionadas através do quê? Da catalogação dos livros, não é isso? A gente tinha ali a catalogação dos livros, então a gente tinha essa coleção de informações, essa coleção de dados organizada fisicamente, né? E quando a gente passa para a era da informação, a gente tem esse arquivo, essa coleção de dados organizadas, aonde? Nos nossos HDs, né? Nos nossos HDs. Então, a gente tem essa coleção de dados que estão organizados nos nossos HDs, que podem ser pastas, né? Podem ser arquivos lá do Excel, né? Podem ser arquivos do Access, pode ser várias coisas. Então, um banco de dados literalmente informações estruturadas. Lá para frente a gente vai ver que nem sempre é estruturada, mas que são organizadas de uma forma que a gente consiga acessar esses dados. Perfeito? Então, um banco de dados basicamente é isso. E aí, gente, né? Por exemplo, dei alguns exemplos assim, que é uma coleção organizada de dados. A gente tem cadastro de clientes, a gente tem históricos de vendas, a gente tem registros bancários. Então, isso são coleções organizadas de dados que pode ser considerada banco de dados, né? Datasets
em relação a aquelas informações. Isso, o que é o SGDB? Né? O Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Né? Aí sim, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né, é o software, é a parte do quê? Da programação, né, que gerencia essa coleção de dados. Então, a gente tem ali uma aplicação, né, que faz o gerenciamento desses dados. E aí, qual é o grande diferencial do SGDB? Tá? É que ele consegue trazer para a gente o controle do acesso de quem pode acessar aquela informação. Então, só pessoas autorizadas podem acessar um determinado tipo de arquivo. Então, se você tem uma estrutura de um banco de dados, só, por exemplo, a permissão, quem tem a permissão, vamos dizer assim, leitor, vai poder acessar ali, né, o esquema biblioteca. E só quem tem a permissão, por exemplo, bibliotecário, vai poder ver ali o que é a ficha dos clientes. Então, é isso, sabe? A gente vai ter justamente pessoas que vão ter acesso a determinadas informações. E quem vai gerenciar isso é o sistema gerenciador de banco de dados, né? O sistema gerenciador, ele também permite que a gente consiga recuperar esses dados, né? Então, a gente consegue criar backups dessa informação para serem utilizados caso haja um desastre, né? A gente consegue ter integridade dos dados. O que é essa integridade, né? Então, a gente colocou dentro do banco de dados aqueles dados, a gente sabe que ao colocar aqueles dados dentro do banco de dados, eles vão ser conservados. Eles vão ser mantidas a integridade original deles, a menos que a gente faça manipulações, tá bom? A gente pode criar, a partir desses dados, outros dados, né? Mas aí, no momento que a gente joga para o banco de dados, eles vão manter a integridade que eles têm ao serem colocados lá. Então, eles não vão ser alterados, os tipos de dados não vão ser alterados, as colunas não vão ser alteradas, então a gente tem essa conservação. E um dos pontos mais legais, né, o sistema gerenciador de banco de dados, ele permite que a gente tenha acesso simultâneo. Então, se a Maria Eduarda acessa o meu banco de dados que está lá na AWS, por exemplo, né, o Adalberto também pode acessar simultaneamente, e eles verem coisas totalmente separadas, né? Esse software, ele consegue fazer o gerenciamento de ambos os acessos separados. Perfeito? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? A Dani ainda está com a mão levantada aqui, deixa eu ver se eu consigo abaixar a mão dela aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, gente? A hora é de perguntar agora. Toda vez que eu perguntar para vocês, vocês fiquem à vontade para perguntar. Adalberto, pode. Desculpa, gente. Eu dei o notebook para dar áudio. Oi? Dá para escutar. Dá para escutar. Pode escutar. No caso, por exemplo, isso é só dentro do gerenciamento do banco de dados por uma ferramenta de banco de dados ou pelo terminal? Sim, a gente faz o gerenciamento de banco de dados. Ah, tu está perguntando se a gente vai usar aqui um outro sistema para gerenciar o banco de dados? Eu estou falando, por exemplo, porque eu sei que a gente está fazendo essas queries no código mesmo. E aí, através do código, as informações vêm. Só que quando as pessoas utilizaram o mesmo banco de dados, Tá cortando, Adalberto. Eu não estou conseguindo entender bem. Eu não estou conseguindo entender bem porque está cortando. Tu consegue formular tua pergunta escrita, que aí eu consigo já te responder. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Como eu trabalho com Partnet, com Superbase, ele é um tipo de... ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Ele é software que ele vai gerenciar ali por trás os dados
que vão estar dentro dele, entendeu? E a gente vai ver que tem vários sistemas gerenciadores de banco de dados, nem sempre eles são estruturados, né? Nem sempre são estruturados. Às vezes eles vão ser o que a gente chama de arquivo, de grafos, etc. Tá? E aí, uma coisa que eu sempre trago, porque, enfim, esse curso é um curso de engenharia de dados, né? Que o sistema gerenciador de banco de dados, antigamente, e até hoje, né, os mais comerciais que a gente tem, que são o Oracle, o SQL Server e tal, eles têm o que a gente chama de formato proprietário, né? Então, essa informação que fica contida dentro do sistema gerenciador, ela está em um formato proprietário. Então, tu só vai conseguir acessar esse dado, né, utilizando esse software, utilizando esse gerenciador de banco de dados. Então, pensa assim, no cinema, né? Tu não consegue pegar um filme de 35mm lá do cinema e passar na tua casa. Porque tu não tem o quê? O que a gente não tem, gente? Nesse exemplo do cinema, o que a gente não tem? Dentro da nossa casa a gente não tem. Não tem um projetor. Não tem um projetor. Exatamente. Então, como a gente não tem um projetor em casa, a gente não consegue ler um rolo de 35mm. Então, nessa, né, justamente, quando a gente vem para o banco de dados, a gente não consegue ler esses dados se a gente não estiver utilizando aquele gerenciador de banco de dados. Então, existem formatos proprietários que trancam a gente, né? Trancam a gente para a gente poder utilizar somente, né, aquele formato. E isso, por muitos momentos, já foi considerado um problema muito grave, né? Que a gente não poderia ler nossos dados se não utilizassem aqueles sistemas. Só que hoje em dia, devido à disseminação dos bancos de dados, a gente tem trabalhado muito com o que a gente chama de formatos abertos, né? Então, a gente hoje em dia a gente consegue utilizar um gerenciador de banco de dados, mas ao mesmo tempo gerar arquivos, né? Gerar arquivos que são abertos, né? Aí nessa analogia é como se a gente estivesse utilizando ali os projetores mais modernos de cinema. Eles são um computador, então tu consegue espetar um pendrive ali e do rolo dos 35mm tu consegue gerar um MP4. E a partir desse MP4 tu consegue passar em qualquer lugar, né? Tu consegue passar em qualquer computador. E é justamente isso, o dado ele fica aberto. Então tu consegue acessar esse dado de forma utilizando qualquer gerenciador de banco de dados. Perfeito? E aí a gente tem vários gerenciadores modernos, né? A gente tem o próprio Spark, não sei se você já ouviu falar, né? O framework dentro do Python, que é o Pandas, né? E a gente consegue olhar para esses dados de forma aberta, sem utilizar esses sistemas gerenciadores de banco de dados em si. Alguma pergunta sobre isso? O pessoal tá quieto, gente. De alguma forma, esse deixar aberto deixa eles mais vulneráveis ou não? Esses dados. Deixam vulneráveis, porém você pode aplicar criptografia, entendeu? Uhum. Entendi. Obrigado. Você pode aplicar criptografia nos seus dados. Isso não é um impeditivo. Pode falar, Audrey. Professora, a senhora citou o Pandas e o Spark. Qual é a minha referência para saber se aquele volume de dados é grande o suficiente para me usar o Spark ao invés do Pandas? Isso daí é bem básico. Isso aí é bem básico. Estourou a memória do teu computador, usa Spark. Spark. Tudo feito. Exatamente. Tu quer ter uma base, estourou a memória do teu computador, usa Spark, porque o Spark ele foi feito para compactar os dados e processar de uma forma mais eficiente, né? O Pandas não, o Pandas ele é para ler, então ele vai puxando a memória infinitamente lá e uma hora estoura. É porque eu pensava assim que usar o Spark, tu usava, sei lá, por computação em nuvem ou um servidor Também. Quando tu está processando uma finitude muito grande de dados, né, o Big Data, tu já vai usar o Spark, entendeu?
Tu vai usar o Entendi. Spark. O Pandas não. O Pandas é para tu fazer aquelas análises simples em arquivo CSV, no máximo um parquet leve, entendeu? Que aí tu vai fazer justamente essa análise lá, mas aí estourou tua memória, vai pro Spark. Entendeu? Vai pro Obrigado, Spark. professora. Beleza? É basicamente isso. Ou tu usa um sistema gerenciador de banco de dados. Pega aquele teu dado, joga no gerenciador, que ele vai otimizar também o processo. Aí tu vai poder acessar via SQL. Pode fazer isso também. É uma das possibilidades que eu estou mostrando aqui no curso. Que com esses formatos abertos, vocês conseguem colocar em sistema gerenciador de banco de dados, subir uma tabela e acessar via SQL. Olha que legal, né? Não é legal isso? Vocês podem pegar, puxar, colocar dentro ali do sistema gerenciador e aí, a partir disso, vocês usam SQL. Então, é um trade-off que a gente chama, uma troca, que às vezes é interessante. E aí, gente, o que são bancos de dados relacionais, né? Isso aqui é uma parte muito importante, porque o SQL, ele vem em cima do relacional, né? Então, bancos de dados relacionais são esses bancos de dados que eles têm inferências, né? Eles têm inferências. Então, você, ao subir tabelas, você vai subir tabelas que se relacionam, que você consegue criar uniões, né? Que você consegue fazer agrupamentos desses dados. E aí eles têm inferências, né? Tem referências em relação a uma tabela em cima da outra. Você consegue criar relações entre essas tabelas. Entendem? Então, o banco de dados relacional é um banco de dados que ele segue a modelagem que a gente chama entidades de relacionamento. Tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui de filmes, tá bom? E aí a gente pode ver que a gente tem a tabela filmes, tá? E aí a gente vai ver aqui os ID dos filmes, né? A gente tem o ID 1, que é o Poderoso Chefão, em 1972, e ele tem um gênero de crime, né? Só que vocês podem ver que esse ID filme, ele se relaciona ao ID filme de uma outra tabela chamada diretor, né? Então você tem uma referência de filmes que é ligada a outra tabela, né? Que a gente vai chamar, lá para frente a gente já vai ver, né? Que são as chaves primárias, chaves estrangeiras e tudo mais, tá? Então, esses bancos de dados, eles são feitos para criar essas relações. Ou criar as dimensões, que a gente chama lá na frente, quando a gente for começar a ver Data Warehouse, a gente vai ver um outro modelo que é chamado modelo dimensional. E aí a gente vai ver também que eles se relacionam, mas em formatos de dimensões. E aí, quais são... A gente precisa tocar aqui, né? O que é o modelo... Os fundamentos do modelo relacional, né? A gente tem as relações, que são conjuntos de tuplas que elas compartilham, isso daqui é a definição geral, tá, gente? Que compartilham atributos, que a gente chama de tabelas, tá? Então, a gente tem as entidades, que são as entidades, tá, gente? As entidades são literalmente algo que existe no mundo físico, que a gente que é palpável, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo de escola, tá? Quais são as entidades que existem quando a gente vai representar uma escola? Me digam aí. Que são palpáveis do mundo físico. Me digam aí. Diretor, Diretor, né? Aí a Também. gente pode colocar funcionário, né? Que aí o diretor é um dos funcionários. A gente pode colocar funcionários, que aí é uma entidade do mundo físico que existe, né? A gente pode ter o quê também, Aldra? cômodos, As salas, né? A gente pode As ter as salas. salas. A gente pode ter os alunos. auditório, A gente pode ter os alunos, né? A gente pode ter o quê? As matérias. Então, tudo isso são entidades. E entidades podem ser transportadas para tabelas, né? Então, vamos pegar aqui a entidade aluno. A entidade aluno, né? Quais são as características dessa entidade aluno? Né? O que o aluno tem de característica? Quais são os atributos? Olha e vem aqui. O que é um atributo? São as características, né, dessa entidade, né, os atributos. E aí um aluno ele pode ter o quê, gente? Vamos lá, vamos brincar um pouco aqui. O que um aluno pode ter?
Matrícula. O aluno pode ter uma matrícula, perfeito. Pode ter as notas, perfeito. Né? Mas Nome. o nome, né? Vamos lá. As características básicas. O aluno pode ter o quê? O nome, o gênero, né? Data de nascimento. A data de nascimento, né? Qual é a turma que ele está inscrito? Não é isso? Qual é a turma que ele está inscrito? Então, a gente pode ter justamente as matérias que ele está fazendo, quais são as notas dele. Então, o aluno pode ter tudo isso. Perfeito? Vamos lá. O aluno ele pode ter tudo isso. O funcionário da escola, ele pode ter o quê? Vamos pensar juntos de também. Nome. Matrícula, Matrícula do funcionário, nome, CPF. Função. CPF, função. Identificação? Identificação já seria o CPF, já seria uma identificação. Mas aí ele pode ter a matrícula, que também é uma identificação. A matrícula dele como funcionário ou o CPF dele, né? Pode ter a função dele ali. Vamos lá. A entidade de disciplinas. Quais são as características que a entidade, os atributos que a entidade de disciplinas pode ter? Nome, ID. O nome, o ID dela, né? O identificador dela. Ela pode ter o quê? O descritor, né? Ela pode ter um descritor. O que é? A ementa, né? Que tu puxa justamente da característica dela. Então, a gente consegue ter essas entidades... Oi? Pode falar? Ah, não, é que eu tava testando o microfone. Desculpa. Tá. E aí, gente, né? A gente tem essas brincadeiras aí. Mas o que são as tuplas? Né? A gente falou em tupla. Tupla é justamente dentro dessa entidade uma linha, né, que tem todas as características que representam um único indivíduo. Um único indivíduo. E esse indivíduo, que a gente chama, é o indivíduo que ele faz parte daquela entidade. Então, uma disciplina. Então, se a gente tem a disciplina com ID, sei lá, 2, né? Nome, matemática, e o descritor aula, sei lá, e o descritor assim, aula de álgebra, né? Então, a gente tem um indivíduo único, né? Que é essa tupla. Então, esse conjunto de características, esse conjunto de atributos únicos que representam o indivíduo dessa entidade. Perfeito? Alguma dúvida sobre isso? Vamos lá? Alguma dúvida sobre algum... Vamos? Tudo certo? Perfeito. Gente, tá ficando quente aqui. E aí, bora lá, né? A entidade é o objeto do mundo real representado no banco, né? Então, nesse contexto aqui que a gente está brincando de cinema, a gente pode ter as entidades, né? Quais são os movies, né? Quais são os filmes, quais são as notas, né? Os ratings, quais são os atores. Então, a gente pode ter essas entidades, né? O atributo é a propriedade ou característica da entidade que eu falei para vocês. Então, a gente pode ter nome, ano de nascimento, título, né? E o relacionamento é essa associação lógica, né? Essa associação lógica entre os filmes. Né? Entre essas entidades, desculpa. E aí, vamos pensar nesse universo de filmes, né? Um filme, ele pode ter um ator ou vários atores, né? Ele não pode ter desde um a vários atores? Sim. Então essas entidades se relacionam. O filme pode ter de um a vários autores. E isso daí a gente vai ver mais na aula que vem, que a gente vai discutir, né, o modelo, o diagrama relacional, e a gente vai estudar essas propriedades de um para muitos, muito para muitos, um para um, tá? São essas propriedades relacionais na hora que a gente se importa de fazer as relações. Que a gente, na aula que vem, a gente vai estudar os joins, né? Aí, o que é a normalização? Normalização é algo que a gente faz para o banco
para que justamente a gente tenha a menor redundância possível, né? Menor não, a maior redundância possível. Então, tipo assim, se a gente tem, vamos lá, deixa eu pegar aqui uma característica. Vamos lá, Avatar. A gente tem o filme Avatar, né? Aí o diretor é quem? O James Cameron, né? Mas o Avatar, o Exterminador do Futuro, também foi produzido pelo James Cameron. Qual foi o terceiro filme que também foi produzido pelo James Cameron? Vocês sabem? Titanic. O Titanic, exatamente. E aí a gente tem o Avatar, o Exterminador do Futuro e o Titanic. E aí a gente vai ter essa tabela, filmes, né? E aí vai estar lá, diretor, James Cameron, James Cameron, James Cameron, se repetindo. Por que a gente não isola esse diretor numa tabela de diretores e coloca uma única referência do James Cameron? Então, em vez de tu estar com essa repetição, tu vai ter um número que vai se relacionar uma única vez a uma única linha no outro banco. Então, isso vai diminuir a quantidade de dados que tu utiliza. E a normalização, ela funciona assim, tá? Depois a gente vai ver mais aprofundadamente normalização e tal, porque na engenharia de dados a gente faz tanto a normalização quanto a denormalização, tá? Na verdade, na engenharia a gente faz até mais a denormalização que a normalização, né? E a integridade referencial. O que essa integridade referencial faz dentro do banco de dados, tá? Ela impede a inserção de um nome que não existe na tabela atores. Por exemplo, se tu vai criar uma tabela de chamada caching. Caching é literalmente o elenco, né? O elenco. Vai criar uma tabela, uma entidade chamada caching. E aí a tabela caching, ela vai ter ali um conjunto de atores, né? Vai ter vários atores que estão no caching. Quando tu quer puxar um dado que não existe da tabela ator, ele vai dizer, olha, esse ator não existe. Então, o teu banco de dados referencial, ele não permite que tu insira um dado que não existe na outra tabela. Isso a gente chama de integridade referencial. Perfeito? Vamos lá, gente. Alguma dúvida em relação a isso? Ai, que calor, meu Deus. Que calor. Todo mundo entendeu tudo aqui? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos lá, então. Né? E aí, um banco de dados referencial, ela segue essas regras de continuidade, que a gente chama de ACID, né? Todo banco de dados estruturado, ele segue essas regras de continuidade, né? Então, um banco de dados estruturado, ele precisa ter atomicidade. O que é essa atomicidade, né? Quer dizer o quê? Você vai criar uma tabela, você vai inserir o dado na tabela, né? Depois você vai atualizar esse dado na tabela, e por fim você encerra o que você fez no banco. Você encerra o que você fez no banco, que a gente chama de commit. Lá na frente a gente vai voltar nesses conceitos. Mas essa atomicidade, ela garante que tu vai fazer tudo isso, e se uma dessas coisas no meio do caminho, essa inserção ou essa atualização do dado falhar, o que vai acontecer? Alguém sabe me responder? Não acontece nada, não grava nada, né? Exatamente, não grava nada. Então, se um banco de dados, ele permite que você faça isso, né? Que você tenha atomicidade. Então, você vai fazer um conjunto de regras que elas vão ser seguidas passo a passo, e se uma delas falhar, todas falham. Então, não vai ter a inserção, não vai ter a atualização naquele banco de dados, e ele automaticamente ele faz o que a gente chama de rollback, né? Volta ao estado anterior. Perfeito? E aí, o que é a consistência? Né? A consistência é o que eu falei para vocês. Sei lá, num atributo, né? Numa coluna chamada estados,
tá? Estados, que só permite a sigla, né? Tu não vai colocar Amazonas. Não vai escrever Amazonas. Eu tenho que escrever AM, porque aquela coluna só permite aquele tipo de dado que tem, né? Que tem justamente 2 dígitos, que é só só a sigla. Perfeito? Que a gente já vai ver ali no tipo de dado. Então, ele te garante essa consistência, né? O isolamento. O que o isolamento ele faz, tá? O isolamento, ele garante que, eu já falei para vocês anteriormente, 2 pessoas podem acessar o banco de dados ao mesmo tempo, né? Então, já pensou? Vamos lá. O Fabrício está fazendo uma alteração no banco de dados e a Maria está fazendo uma alteração no banco de dados. Já pensou se um desse interferência no outro? Como ia ser complicado? Né? Não ia ser complicado? Por exemplo, o Fabrício está atualizando o dado da tabela ratings lá do cinema, né? Ele está cadastrando um novo rating para o Star Wars, né? Aí ele avaliou 5 lá. Beleza, estou avaliando 5. E aí a Maria, ao mesmo tempo, ela está avaliando também. Só que ela avalia 4. Ela avalia 4. O banco de dados vai dizer assim, não, pera lá, os 2 estão fazendo alteração ao mesmo tempo. Quem começou primeiro foi o Fabrício. Então, o Fabrício vai registrar e depois a Maria registra. Então, ele isola essas operações. Perfeito? Então, ele isola essas alterações. Então, justamente, a alteração de um não vai influenciar necessariamente na alteração do outro. Beleza? Perfeito? Alguma dúvida sobre isso? Ele faz como se fosse uma fila? Isso, ele faz uma fila. Ele faz uma fila. E a durabilidade, justamente, que é o dedo ácido, né, é que vai ficar para sempre. No momento que tu alterou, que tu fez, vai ficar salvo. Entendeu? Então vai ficar, vai durar, né? Então é a durabilidade. Então vai durar. Então tu tem que garantir essas regras. As transações, elas têm que ser atômicas, né? Então ou tu faz tudo ou tu não faz nada. Elas têm uma consistência, então tu tem que seguir as regras do banco de dados, daquela tabela. As transações, né? Essas operações que você faz no banco de dados, elas são isoladas. Então, a operação que o Audrey está fazendo não vai influenciar na do Matheus, por exemplo, e vai durar. Então, não vai ser perene, né? Vai ficar ali, isso daí vai durar porque você registrou aquela alteração. Se for uma query, não, tá? Uma query, tu só tá buscando dado, então não faz tanta diferença. Mas se tu tá dando um update, tu tá criando algo, aquilo ali vai ficar. De fato. E aí a gente tem eu falei dos bancos de dados relacionais e agora a gente vai falar um pouquinho dos bancos de dados não relacionais, tá? Os bancos de dados não relacionais, você já percebe ali, olha esse SQL ali, ó. Eles falam NoSQL. Por quê? Porque se a gente já está falando do SQL, o SQL ele vai ser utilizado no banco de dados relacionais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do SQL no próximo slide, mas vamos falar aqui do Not Only SQL, né? E aí, justamente, são esses bancos de dados que eles não vão seguir a estrutura relacional. Perfeito? O que está salvo ali nem sempre vai seguir relações. E a gente tem várias estruturas não relacionais. A gente tem chave e valor, né? Então, a gente tem bancos que literalmente registram, sei lá, nome, Matheus. Idade, 17. Local, eu não lembro de onde o Matheus é. Mas, enfim, de onde o Matheus é, né? Então, vai registrar somente o par, né? A chave e o valor. Perfeito? O grafo. O grafo é justamente uma estrutura que se pode ter múltiplas relações simultaneamente. Então, ela não é bem uma relação, é mais umas estruturas que se conectam. Tem literalmente uma disciplina só para estudar gráficos, tá? Então, não vou fazer esse tocante aqui, mas
a web moderna, né, as estruturas mais modernas, e também quando a gente estuda machine learning, essas coisas, a gente tende a usar grafos porque eles têm um nível de conectividade bem maior do que os bancos relacionais em si, tá bom? A gente tem documentos, então a gente pode ter bancos de dados que eles só gravam em documentos. Sabe o JSON? O JSON é um documento. Então, a web moderna, ela se comunica com o JSON, gente. Então, tu tem literalmente uma emissão de um documento, perfeito? Que vai ter ali a estrutura do que tu está recebendo, que vai justamente servir para alimentar a tua página web, para tu coletar um dado, para tu coletar uma tabela. Então, isso daí, o documento, ele se estrutura muito parecido com chave-valor, mas ele não tem aquela... Deixa eu tentar explicar para vocês. Ele não tem aquela... me fugiu a palavra, gente. Deixa eu tentar lembrar aqui uma palavra parecida. Não é maleabilidade, o documento, ele não é fixo, sabe? O relacional, a tabela, tu tem que seguir a estrutura certinha, quadradinha. Se tu tem a característica, todos aqueles atributos, tu tem que seguir todos aqueles atributos. O documento, não. Tu pode esquecer um atributo que ele vai registrar. Entendeu? Nem todas as pessoas que são registradas naquele documento precisam entregar todos aqueles dados. Então, ele permite que alguma informação não exista ali, entendeu? Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguma dúvida sobre isso? Eu estou perguntando para vocês, porque essa é uma parte aqui que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, né, nas outras aulas, quando a gente for explorar esses dados aqui com PartQL, né, que é justamente o SQL adaptado para esses bancos. Tudo certo? Ninguém tem dúvida? Não. Então tá. E aí a gente tem tipo de banco de dados, né? Então a gente tem os serviços que a gente chama de SQL, né? São os bancos relacionais. Então a gente vai ter aí o Postgres, a gente vai ter o MySQL, a gente vai ter o Oracle, o SQL Server, o SQLite, o RDS. O RDS é um serviço na Amazon que permite que você coloque qualquer um desses outros bancos, tá bom? O Postgres, MySQL e tal, você consegue gerenciar esse sistema gerenciador de banco de dados lá na nuvem, né? Então, você tem um servidor na web, perfeito? Em vez de ter local, em vez do servidor local, você tem lá na Amazon, né? E quais são os serviços não NoSQL, né? A gente tem o MongoDB, que é um de documento, a gente tem o Cassandra, que é de colunar. Eu não falei para vocês, colunar é uma estrutura muito parecida com relacional, só que não tem relacionamento, né? É como se fosse um grande acervo, né? Um grande acervo sem um relacionamento. É como se fosse uma grande tabelão desnormalizado, tá? A gente tem o Redis, que é chave-valor. A gente tem o Codebase, que é colunar. A gente tem o Neo4j, que é de grafos. A gente tem o Elasticsearch, que ele é chave-valor também. A gente tem o DynamoDB, que ele também é documento, né? Ali um JSONzinho. Vocês já ouviram falar em algum desses serviços? Vocês já ouviram falar em algum desses serviços ou não? Já usei algum, perfeito. Sim, perfeito. Já, Sim, inclusive na faculdade se usa muito o Oracle, por exemplo. O Oracle é padrão de mercado. O Oracle e o SQL Server para empresas ainda são os que são mais utilizados. O MySQL também é utilizado para tu fazer projetinho, ele é o mais utilizado. Junto com o Postgres ali, vocês utilizam muito ou MySQL ou Postgres, né? MariaDB também é um banco de dados ali não relacional, né? E aí só para a gente fazer uma comparaçãozinha aqui, né, do relacional e do NoSQL, né? A gente tem a estrutura. Qual a estrutura do banco relacional? A gente tem tabelas, linhas e colunas, né? A gente vai ter linhas e colunas. E o NoSQL, então ele pode ser documentos, ele pode ser grafos, ele pode ser chave-valor. O esquema, que como ele é definido, ele é rígido, né?
Então, quando tu cria os atributos, eles têm que seguir aqueles atributos à risca. Tu não pode registrar um novo valor sem aquele atributo. O NoSQL não, ele é flexível, né? Então, tu pode ter ou não ter a idade, por exemplo, de uma pessoa. Tu pode registrar sem a idade da pessoa. Tu pode registrar sem, sei lá, a altura da pessoa, né? Enquanto se tu gravar num banco relacional e for uma entidade pessoa, tu vai ter que colocar todos esses valores, né? Mesmo que tu não declare o valor, mas tu tem que dizer assim, é nulo. Eu não sei, nulo. Entendeu? Tu vai ter que colocar alguma coisa lá. Entendeu? Tu vai ter que definir. Escalabilidade. Aí isso a gente fala de serviço, tá? Um banco de dados SQL, geralmente a gente escala verticalmente, né? A gente tem um banco de dados num computadorzinho, né? Isso sempre vai estar no computador. E aí o computador ele tem uma capacidade de memória RAM, né? A gente tem uma memória e a gente tem um processador. Se a gente faz muito solicitação em cima desse banco de dados, o que acontece, gente? Me digam aí. Ninguém? Se a gente faz Pode muita repetir, por favor? Geralmente, esse sistema gerenciador de banco de dados vão estar no computador. E o computador ele tem o quê? Uma memória RAM, né? Tem uma capacidade de memória RAM, de memória principal ali, e vai ter um armazenamento e uma capacidade de processamento. Se a gente faz muita solicitação simultânea nesse banco de dados, o que acontece? O sistema cai. O sistema cai, começa a dar gargalo, ele fica lento, né? Então, para a gente melhorar o nosso banco de dados, a gente vai precisar fazer o quê? Aumentar a capacidade do computador, né? A gente aumenta a capacidade do computador. Então, a gente aumenta a memória RAM, a gente troca o processador e a gente faz isso, que a gente chama de escalar verticalmente. Então, a gente melhora a capacidade da nossa máquina. O NoSQL ele é interessante, tá? Por quê? Porque o NoSQL ele já nasceu para utilizar uma capacidade que a gente chama de distribuída. Então, às vezes, tu não precisa ter um computador maior, tu só precisa ter outro computador. Só precisa ter outro computador. Então, tu tem um serviço em 2 computadores e eles vão dividir ali a capacidade de processamento. Né? Alguns bancos de dados SQL modernos, eles têm essa capacidade. Como o Redshift da Amazon, né? Como o BigQuery, tá? Mas nem todos os bancos de dados relacionais têm essa capacidade. Então, às vezes, tu precisa aumentar ali o computador. Mas, às vezes, eles têm essa capacidade de ir para o lado, né? Tu acrescenta um computador nessa rede, é um cluster, e aí tu consegue ter essa capacidade de processamento aumentada. E aí, os exemplos, né? A gente tem o Postgres, MySQL, SQL Server, e o App NoSQL, MongoDB, Cassandra e Red. Nessa parte de escalabilidade, geralmente gera dúvidas, mas a gente vai tocar mais lá na frente de novo esse assunto. Mas vocês têm alguma dúvida agora sobre a escalabilidade? Não, entendi bem. Tá, perfeito. Então, vamos lá. E aí, o SQL, gente? O que é o SQL? Né? É o Structured Query Language, né? Linguagem de consulta estruturada. Como o nome diz, a língua permite que a gente consulte, né, literalmente, os dados que existem nesse sistema gerenciador de banco de dados. Então, o SQL é uma linguagem única que ele serve para todos os bancos relacionais. Todos. O que vai mudar só é o dialeto que a gente chama, tá? Mas o SQL ele serve para todos os bancos relacionais. É como se, tipo, o Oracle falasse mineiro, né? Falasse tem bom da conta, sou. E o MySQL falasse, égua, mano, me dá esse dado aí. Né? Entende? Então só vai mudar ali, mas todos conseguem se comunicar minimamente. Existe um ANSI também. Né? Existe um ANSI também que é o padrão internacional. A gente já vai ver, você já vai falar daqui a pouco, né? Mas é muito sobre isso, né? Existe o dialeto do SQL. Então a gente vai falar um pouquinho. Aí tem algumas diferenciações e tal. E a gente tem um ANSI, que é justamente esse padrão internacional, tá? Então, quando o SQL foi feito, ele não tinha uma padronização internacional. Então, os bancos de dados começaram a dizer, não, o meu dialeto vai ser assim, e eu vou estruturar dessa forma, o outro
banco de dados, né? A equipe, por exemplo, os primeiros bancos de dados foi o Oracle, tá? Eu até brinco que o Oracle dá dor de cabeça para o engenheiro de dados desde 1979. E o DB2 da IBM, DB2, né? Só que a galera que projetou esses bancos de dados, eles eram, tipo... A galera que saiu da Oracle foi para o DB2. E ainda teve uma galera do DB2 que saiu para criar o SQL Server. Então, eles falaram assim mesmo, do jeito que está no Oracle, eu não quero que seja assim, eu vou fazer diferente aqui no meu banco de dados. Só que, nesse começo, ficou uma bagunça, né? Cada um queria ter o seu próprio padrão. E aí a galera falou assim, ei, não dá para ser assim. Não dá para cada um de vocês, senão o propósito vai se perder. Então, bora estabelecer um padrão original, um padrão específico, né? E a gente cria, assim, um SQL padronizado. Aí o SQL padronizado, ele surge em 86, apesar da linguagem ter sido criada lá na década de 70, em 72, né? Mas o SQL padronizado, a padronização do SQL ocorre a primeira vez em 86, né? E aí, desde daí, a gente teve 3 padronizações, né? A gente tem a inclusão do join. Até 92 a gente não tinha joins, tá? A gente não tinha joins, então tudo que vocês vão estudar na próxima aula não existia. A gente fazia a seleção com where, o pessoal fazia com where as seleções, né? A recursividade do código SQL surgiu em 99, e em 2016 o SQL começou a aceitar esses formatos não estruturados, como JSON e Graph, né? Então ele começou a entender também esses outros formatos. Tem alguma dúvida em relação a isso? Sobre essa padronização? Tudo certo aqui. Pode falar, Fabrício. Destravou aí, ó. Acho que deu para entender bem, tu explica muito bem. Tá, perfeito. E aí a gente tem as chaves, tá? Que a gente chama de âncora de identidade, tá? Então, a gente... Toda a tabela, ela vai ter ali uma chave primária, tá? No SQL, a gente sempre vai tentar conservar essa questão, tá? De ter uma chave primária. Então, se a entidade cinema, filmes, ela vai ter que ter uma chave primária, tá? E essa chave primária, geralmente, a gente estabelece como um ID, que a gente chama de incremental, tá? Então, a gente incrementa esse ID. Por exemplo, o ID 1 vai ser o filme 1, né? Aí tem um nome, aí o próximo da lista vai ser o ID 2. ID 3, eles não se repetem, tá? Então, a chave primária, ela serve para ser esse identificador único, né? Esse identificador único nessa entidade, nessa tabela, tá? E se a gente tem um identificador único para cada tabela, a gente tem o que a gente chama de chaves estrangeiras, né? Que são esses identificadores que se relacionam com a tabela que a gente está olhando, tá bom? Então, a gente tem um identificador único para aquela tabela, que vai dizer o ID, né? Só que eu falei para vocês, não tem a normalização, a gente não tem já querer economizar gasto de processamento no banco de dados. Então, se a gente tem ali, por exemplo, diretor James Cameron aparecendo no Avatar, no Titanic e no Exterminador do Futuro, a gente pode criar uma tabela chamada diretor, que vai ter o ID do James Cameron, que eu vou chamar de 99. Então, em vez de colocar na tabela filme, diretor James Cameron, eu vou colocar ID do diretor, 99. Entenderam? Que aí, se eu quiser relacionar, eu consigo puxar o nome do diretor. Eu consigo puxar o nome do diretor, mas também outras características do diretor. Tá claro? Tipo, é o diretor, onde que ele nasceu e tal. Eu consigo puxar todas as características do diretor porque eu consigo criar essa relação. Então, a chave estrangeira é essa chave que é primária de uma outra tabela, mas que se relaciona com alguma tabela que a gente está estudando. Perfeito? Então, a gente consegue fazer essa conexão inteligente, né? E aí eu dei até um exemplo aqui. A gente tem uma tabela de filmes, né? Que vai ter título, ano, orçamento, né? E a gente tem uma tabela de rating, que vai ter o ID do rating e o Movie ID. Vocês percebem que o Movie ID também está na rating, né?
o Move ID também está na Rates. Então, o Move ID para Rates o quê? É uma chave o quê? É uma chave estrangeira. Porque ela já é chave primária da tabela de movies, né? Da tabela de filmes. Então, a gente tem essa relação. Vamos lá. Tipo de dado. Essa parte aqui eu gosto de trabalhar porque são os dados mais primordiais que a gente vai ter em banco de dados. A gente pode ter outros tipos de dados e tal, mas geralmente são esses aqui, são bons de vocês entenderem. Tá? Small int, int e big int. O que é o int, tá? Só para vocês entenderem. Para quem já fez ADS e tudo mais, o int é um inteiro. Então, é a representação na computação do inteiro. Então, tu não vai ter ali um ponto 22, ponto 33. Tu quer representar um número inteiro, né? Um número bruto, um número que vai ser ali só a parte inteira dele, né? Não vai ser um número racional, vai ser um número inteiro. Só que o computador, ele funciona por um armazenamento ali. Então, quando você está criando um banco de dados, né? Você quer economizar maior, né? Como eu falei para vocês, a gente tende a querer economizar o máximo possível, né? A gente quer criar uma tabela, então a gente quer economizar o máximo possível naquela característica, naquela coluna. Então, por exemplo, deixa eu falar para vocês aqui. Deixa eu ver. Eu já até dei exemplo aqui. Ótimo, eu até me antecipei aqui, até tinha esquecido. Olha aqui, o small int, então ele vai servir para número muito pequeno, número inteiro muito pequeno, tá? Então, por exemplo, a gente tem quantidade de Oscars. Então, a gente só pode ganhar no máximo 11 Oscars, né? Uma categoria de filme pode ganhar no máximo 11 Oscars. Beleza, ganhou os 11 Oscars, então, tipo, é uma representação bem pequena, então ele só varia de 0 a 11. Então, a gente pode alocar um espaço em memória muito curto para representar essa quantidade de Oscars, entende? Então, a classificação também ela varia, né? Pode ser 10 anos, 12 anos, 16 anos e 18, né? Então, também não tem uma variação muito grande, só são 2 dígitos, então a gente pode representar com números muito pequenos. Então, por que não usar o small int, né? Que ele vai ter uma compactação ali do dado. Então, isso garante no teu banco de dados que tu vai estar economizando, né, ali armazenamento. Perfeito? O int, ele é o mais utilizado, tá? Então, ele cobre a maioria dos casos. Então, tipo assim, a gente tem ano de lançamento, aí a gente já tem 4 dígitos, aí, beleza, vai ser um int. E aí, a duração em minutos, 120. Então, o limite dele é 2 bilhões. Então, a gente tem até 2 bilhões ali exatos para a gente utilizar, tá? O small int é 32 mil. Isso depois, lá na frente, a gente vai voltar a estudar, porque eu vou mostrar isso na regra dos bits para vocês, entendeu? A gente vai começar a estudar a regra dos bits ali na frente, então a gente vai poder falar sobre isso. E o ping int, né? Que são os números muito grandes, tá? São os números muito grandes. Então, tipo, por exemplo, a gente tem views de streaming. Views de streaming podem estourar, assim, de tanto o ID de cliente. Se a gente pega um catálogo da Netflix global, a gente tem muito cliente, não é? A gente vai ter muitos clientes. Então, a gente tende a representar essa coluna com essa estrutura de big int. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Não, bora passar para o próximo. E aí, a gente vai começar a falar dos números racionais, né? Que a gente chama de ponto flutuante. Então, quando a gente está trabalhando com numéricos, né, que são esses números racionais, já não são os inteiros, a gente tem 2 coisas que a gente precisa denotar aqui, que é a precisão e a escala, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai salvar um número racional dentro do banco de dados, a gente quer saber a precisão é a parte inteira dele. Então, a gente vai representar, sei lá, 10. 10 é a parte inteira, é a precisão que a gente quer ter desse número. E a escala vai ser justamente quantas casas, depois da vírgula, a gente vai ter.
Então, se a gente quer ter uma escala de 2, a gente vai ter 2 números decimais, né? Se a gente quer uma escala de 3, a gente vai ter justamente ali as 3 escalas decimais. Então, a gente vai trabalhar com a precisão e com a escala a partir de agora, né? E aí a gente tem um ponto fixo versus um ponto flutuante, né? Qual é o ponto fixo? Ele representa exatamente os números. Então, a gente garante a precisão absoluta desses dados, né? Tipo, quando a gente está falando de sistema financeiro, por exemplo, banco, né? Que a gente vai justamente ver o saldo em conta da pessoa, a gente vai debitar esse saldo em conta, a gente precisa representar esses dados com números decimais ou numéricos, que são esses tipos aqui. Por quê? Porque se a gente for representar com um ponto flutuante, o ponto flutuante tem um problema de precisão. Então, ele vai ter um bitzinho lá guardado, isso é questão da memória, que ele vai influenciar no saldo, né? Chegando a uma quantidade de processamentos, ele vai influenciar o saldo. Então, ele não vai ter uma precisão. Então, quando a gente quer trabalhar com, por exemplo, questões financeiras que precisam de exatidão, a gente vai utilizar pontos fixos. Perfeito? Quando não, a gente pode utilizar pontos flutuantes. Aí a gente vai ter os floats e a gente vai ter os reais, tá bom? Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguma dúvida sobre isso? Essa parte aqui é a mais chatinha mesmo, né? Que daqui a pouco a gente vai para o SQL mesmo. Mas, vamos lá. Normal. Tudo certo? Tá tranquilo? Tá favorável, então. Tá, beleza. E aí vem uma parte que eu gosto muito, que é a parte da gente representar as strings, né? Que são esses conjuntos de caracteres e tal, né? E aí, dentro do banco de dados, a gente vai ter o char, o varchar e o teste, né? O char, ele justamente ele tem um tamanho fixo. Então, quando a gente define o char, que a gente quer que aquela coluna seja do tipo char, então cada parte da tupla do char vai ter que ter um tamanho fixo. Se a gente diz 10, então aquela string só vai poder ter 10 caracteres. Perfeito? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, ó. Se a gente coloca oi dentro do char, a gente vai ter 8 espaços em brancos. Perfeito? Porque a gente selecionou char 10. Se a gente seleciona char 10 e a gente coloca oi, então quer dizer que a gente deixou 8 espaços em brancos. Se a gente escreve, por exemplo, a coluna nome vai ser char e vai ser literalmente 10 também, e a gente escolhe o nome Luke, né? Do Luke Skywalker lá, tá? A gente vai ver que ele vai representar, ele vai fechar 4 espaços e vai deixar 6 espaços livres, né? Vai deixar os 6 espaços livres. Então, o char ele tem um tamanho fixo. A gente não consegue salvar dados maiores do que 10 caracteres. Então, se você colocar um nome numa coluna que está definida como char, que for maior que 10 caracteres, porque você estabeleceu char 10, por exemplo, vai dar o quê? Qual foi a questão lá em cima que eu expliquei para vocês? Né? Eu expliquei aqui para vocês. Aqui, ó, dar problema de integridade referencial. Então, o nosso banco de dados não vai deixar a gente registrar esse nome, porque ele não está lá no padrão definido. Perfeito? Ele não vai estar lá no padrão definido. Deixa eu... aqui. E por que isso daqui, professora? Porque economizar espaço. Quando a gente trabalha com banco de dados, principalmente antigamente, tá? A gente fala muito sobre antigamente. Antigamente, a gente não tinha tanto espaço quanto a gente tem hoje. Então, as pessoas trabalhavam muito com otimização do espaço, do armazenamento. Então, ter esses tipos de dados faziam muita diferença. Hoje em dia, a gente pode parar, se não faz tanta diferença. Hoje em dia, não faz tanta diferença. Mas se a gente estiver processando muita coisa, isso pode começar a fazer diferença por causa do processamento, do tempo de processamento. Capite? Então, começa a fazer diferença pelo amontoado de dados que a gente tem. Se a gente for processar, agrupar, etc.
E o Varchar, professor? O Varchar, ele, por exemplo, ele tem um tamanho que a gente pode definir. Vai ser justamente, a gente definir como 10, mas aí a gente pode simplesmente colocar ele, né? Colocar ele lá e não precisar utilizar o resto. Então ele vai entender, não, aqui pode ficar o look de boa, não vai ficar espaço aqui, eu só vou guardar os 4 bits. Então ele vai entender, o sistema vai entender que ele pode variar, né, né, sem precisar guardar esses outros bits. Entendeu? Quando a gente estabelece o char, esses espaços em branco, eles vão ocupar espaço, tá, gente? Eles vão ocupar espaço. O varchar, não. Como ele faz um gerenciamento inteligente, ele só vai guardar os 4 caracteres do look. Tá, beleza? E o teste? O que é o teste? O teste é tipo se a gente tem um texto muito grande, por exemplo, a gente tem uma característica de um filme. Ou uma sinopse, por exemplo, a gente tem ali na tabela, a gente tem o nome do filme, que pode ser um varchar, né? Beleza? Pode ser um varchar. Pode ter ali a classificação, que pode ser os malint lá. E aí a gente tem a sinopse. Aí a sinopse vai ser um texto, né? Não vai ser um texto? Então a gente pode utilizar o tipo texto, que aí ele pode conter vários caracteres. E aí a gente consegue armazenar isso daí de uma forma efetiva. Alguma dúvida sobre aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá, gente. Nenhuma dúvida? Perfeito. Aí agora a gente vai fazer uma pausazinha, porque eu preciso de mais café. Não sei vocês, a gente volta daqui a 10 minutos. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Oi? Pausa pro café. É a pausa para o café, gente. Muito importante. A gente volta daqui a 10 minutos, então, tá bom? Já volto aqui. Deixa eu ver se eu consigo gerenciar a gravação. Não, não consigo gerenciar a gravação aqui para dar uma pausa. Eu vou gravar com tudo, até com um espaço em branco, depois eu tiro, vejo se eu consigo editar para tirar esse espaço aqui da pausa, tá bom? Mas aí a seguir a gente já vai para a parte mais prática, para ficar mais divertido, né? Perfeito? Então vamos lá.
Vamos, galerinha, voltamos. Vocês estão por aí? Estão por aí? Opa, claro. Vamos lá, então. Posso voltar, gente? Digam sim, se já voltaram. Carlos Barbosa, beleza? Tá por aí? Sara, sim, beleza? Perfeito, perfeito. Então, bora lá. Vamos voltar. E para a parte prática deles, tá? Deixa eu pegar aqui. Como é que a gente vai brincar aqui hoje, tá? A gente vai utilizar o SQLite. SQLite vai ser nosso bloco de notas, um banco de dados que é bem levinho, tá? Que ele cabe em um único arquivo. Então, a gente consegue criar um arquivo .db, né? E armazenar nossos arquivos lá dentro, né? Então, a gente não precisa de muitos recursos e muitas coisas para utilizar ele, né? Então, para a gente começar aqui, é o melhor banco de dados para a gente começar, de fato, a utilizar o SQL. E a gente vai utilizar o dbeaver, que é justamente o nosso editor, né? Ele permite conexão com vários tipos de banco de dados, vários, né? Ele é um software livre que ele permite que a gente consiga acessar esses sistemas gerenciadores. Então, a gente vai utilizar o dbeaver como interface gráfica e o SQLite como motor, perfeito? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos lá. O SQLite, geralmente, ele já vem instalado no Linux, mas no Windows ele não vem. Beleza? Mas aí, como a gente vai utilizar o SQLite, a gente pode simplesmente baixar o dbeaver. Tá? A gente vem embaixo do dbeaver. Vem embaixo aqui, o download. Tá bom? Vem no Windows aqui, ó. Windows Installer. Já vai baixar o dbeaver aqui, ó. Aí, no momento que a gente instalar o dbeaver, a gente vai abrir ele aqui, ó. Vem aqui, dbeaver. Vocês vão ver que já vai ter algumas aplicações apontadas aqui no meu dbeaver. Deixa eu colocar para cá. Está carregando meu dbeaver aqui, não está aparecendo na tela para vocês, mas está carregando meu dbeaver aqui. É o tempo que vocês baixam aqui o de vocês também. Aí aqui a gente pode vir bem aqui, ó. No nova conexão, bem aqui, ó. Nesse ícone bem aqui. E a gente escolheu do SQLite aqui, ó. SQLite. A gente vem avançar. E a gente pode criar aqui, ó. No nosso caso aqui, a gente vai criar um arquivo. Eu vou apontar aqui na nossa aula, deixa eu colocar aqui o novo, vai colocar aula SQL. Aula SQL. E aqui dentro eu vou colocar aqui, ó. Que vai ser o nosso movies.db. Tá? Abriu o movies.db, por enquanto ele não tem nada, né? Ele vai precisar baixar aqui o software do SQLite. Conseguir fazer isso, eu tenho o meu movies.db. Eu já tenho o banco de dados aqui, mas agora ele tá o quê? Tá vazio, não tá vazio, gente? Tá vazio? Então, como é que a gente consegue dados para a gente brincar com esse banco? A gente tem várias opções, né, de sites que a gente pode pegar dados reais, né? Então, existe um site chamado Kaggle, que existe dados que a gente pode utilizar, né, para fazer justamente as nossas análises, pode fazer nossos estudos e tudo mais.
E eu sempre gosto de vir aqui, né? E pegar esses exemplos reais. Ó. Tem aqui, ó, Full TMDB Movies Dataset com 1 milhão de filmes. Ó. Aí a gente vem aqui, ó, e dá o download. Vai dar um zip aqui, vai demorar um pouquinho, mas eu já tinha baixado aqui, ó. Vocês estão vendo o Movies CSV aqui? Então, eu vou descompactar esse dado, tá? Vou descompactar esse dado aqui, deixa eu colocar lá na pasta que eu acabei de criar. Artemisia, e eu criei aqui a nossa pasta AOSQL. Aí lá na nossa pasta do MoviesDB, ó, acabei de passar para cá o movies.csv. Estão vendo? E agora lá no nosso SQLite, eu posso vir aqui, ó. E aí vai ter importar dados. Quero importar de um CSV. E aí eu venho aqui justamente no meu aula SQL e no Movies CSV. E aí ele vai ter algumas codificações aqui, né? Ele vai fazer um mapeamento básico das tabelas do Movies CSV. E olha o que a gente já veio aqui de cara, né? Que a gente tem o ID, a gente tem title, a gente tem gêneros, qual é a linguagem original, o overview. Olha aqui, ó. Esse 1, 2, 3 quer dizer o quê? Que ele vai ser do tipo numérico, né? Vai ser do tipo inteiro. Esse ABC quer dizer que ele vai ser um teste aqui para o nosso SQLite. E a gente tem todos esses dados aqui. Perfeito? A gente vai dar um avançar aqui e vai colocar isso dentro do nosso banco. Tá? Na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer isso via linha de comando. Mas primeiro a gente vai usar o DB. E aí vai demorar um pouquinho. Eu devia ter adiantado essa parte. Desculpa, gente. Mas vamos lá. Agora a gente tem aqui a nossa tabela Movies, né? Se a gente tem a nossa tabela Movies e a gente sabe que ela tem essas colunas, então eu quero começar a interagir com elas, né? Eu vou abrir o arquivo aqui para interagir, né? E aí, qual é o primeiro comando que a gente tem que aprender aqui? Que a gente tem que aprender aqui, ó, né? É o select, né? O nosso select. E no nosso select, a gente geralmente escreve ele maiúsculo, que é uma convenção para a gente mostrar que a gente está utilizando a linguagem, parte da linguagem SQL, né? A gente vai utilizar o select, que é parte da linguagem SQL, aonde? Em title, aí eu coloco aqui title, tá? E eu vou utilizar o from. O from é onde está o nosso dado. Onde está o nosso dado, gente? Onde está o nosso dado? Em movies, isso. Então, a gente foi aqui, from movies, né? Movies. Olha aqui, ó. E a gente põe um ponto e vírgula. O SQL, ele sempre precisa do select das colunas que a gente vai interagir e da onde a gente vai interagir, né? Então, a gente tem o nosso resultado aqui. Aí vocês podem ver que ele já retornou alguns resultados para a gente aqui, né? Mas quando a gente está trabalhando com SQL, assim, às vezes a gente precisa dar uma reduzida na quantidade de resultados que a gente quer ver. E aí, gente, a gente usa o limit. Perfeito? Então, a gente pode usar o limit para a gente enxugar a nossa quantidade de resultados. Aí eu coloco o limite 10, ele só vai retornar os 10 primeiros itens dessa tabela. Tá bom? Então, aqui a gente tem... Pode falar algo.
Professora, eu acabei de instalar o The Beaver. Tem como você me mostrar como que importa os dados? Você vê A pelo gente The vem Beaver? aqui, ó, Movies, e a gente vem aqui em importar dados. Importar dados. Obrigado. Tá bom? Todo mundo conseguiu chegar nessa etapa, gente? Todo mundo conseguiu chegar nessa etapa? Perfeito. E aí a gente geralmente limita, né? A gente quer limitar a nossa quantidade de resultados para a gente ter entendimento da nossa busca. Então, a gente põe title, mas se eu quiser alguma coisa a mais, eu posso, antes do from, colocar alguma outra coisa. Né? Eu vou colocar Jennings agora. Né? Jennings. Professora, por que você está usando aspas? Eu não posso usar sem aspas? Pode usar sem aspas. Mas existem, às vezes, tabelas que você vai importar com esses arquivos que o nome vai estar separado. Né? E aí, quando você quiser usar sem aspas, não vai dar. Ele vai entender como o quê? Ele vai entender como duas colunas diferentes. Então, a gente usa aspas como convenção. Perfeito? As aspas são uma convenção para a gente entender de onde está vindo. Então, a gente vai usar title, gens. From quem? Movies. E a partir de agora, eu tenho também o title e os meus gêneros. Tenho ali, né, o que eu estou fazendo. Eu estou olhando para os filmes e para os gêneros dos filmes agora. Eu também posso utilizar um caractere especial que muitos de vocês já conhecem, que vai buscar tudo. E qual é o caractere? Vamos lá? Qual é o caractere, gente? Qual é o caractere? Asterisco? É o asterisco. Então, a gente pode substituir tudo por asterisco. E aí, a gente vai ter todas as informações da tabela. Todas as colunas vão ser retornadas. Perfeito? Todas essas colunas vão ser retornadas. Olha aqui. E aí, a gente já pode perceber com todas as colunas que existem alguns dados faltantes, né? Dados em branco. Né? E a gente não sabe se esses dados são em branco ou se eles são nulos. Né? E aí a gente vai começar a olhar para o... E se eu quiser saber, por exemplo, deixa eu ver aqui. Credits, James, Tom Holland. Aí tem, aqui a gente pode ver que a gente tem os artistas, né? Que é o casting. A gente não tem nessa tabela aqui o quê? O diretor, né? A gente não tem um diretor. A gente tem a popularidade, a gente tem aqui, ó. É o linguagem original, é o quê? Aqui, ó. LA é um thriller de 8 clause. Ele eu não sei aqui porque eu não tenho esse dicionário de dados. Mas eu acho que é... Deixa eu ver. Vocês conhecem? Deixa eu pesquisar aqui, que às vezes a gente tem que fazer trailer, drama com a linguagem original disso aqui. Pronto. Só para a gente entender esse dado. Da Malásia. Da Malásia. Tá ok. A gente sabe aqui quais são os países, por exemplo, com EN, né? Mas aí eu quero fazer uma seleção mais inteligente aqui, né? Eu quero, por exemplo, retornar somente os títulos, né? Aí eu vou colocar de novo o title aqui. E gêneros, somente. E aí eu vou colocar o limite aqui embaixo.
Onde o quê, gente? Onde, né, o filme, a linguagem do filme seja qual? Seja espanhol, por exemplo. Será que a gente tem algum filme espanhol aqui? Vamos ver juntos, né? Vamos ver juntos se existe algum filme espanhol aqui. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz com o where. A gente vai aplicar um filtro. Perfeito? Então, a gente vai aplicar um filtro. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui where, né? Original language. Né? Original language. Eu até coloco aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Original language igual a as. E aí a gente retornou agora os filmes que são o quê? Só em espanhol, né? Que era o que a gente queria. Em vai ser inglês, vai ser English, e as vai ser espanhol. Então a gente retornou só os filmes que são em espanhol. Perfeito? Tá bom, Matheus, tudo bem. Na aula que vem a gente vai começar a ver outras coisas, tá? Então, depois, ver se eu vou mandar para vocês aqui o link da aula, né, lá no YouTube, depois, aí você revê o final, tá? E na aula que vem a gente já vai manter o certinho, né, das 9 às 11. Mas aí a gente vai tocar aqui, só terminar isso daqui por hora. Essa aula aqui vai ser um pouquinho maior hoje, mas na aula que vem a gente vai tentar manter ali as 2 horas, perfeito? Limite 10. Então a gente tem ali a linguagem ordinal, esse. Perfeito? Só que aí, gente, a gente tem, né, o as. E a gente viu, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, cadê? Keywords, poster, backdrop, recommendations. Eu nem lembro qual era que tava credits. Era o credits, né? Credits que tinham o nome dos atores, não é? Então, se assim, tipo assim, eu tenho esse igual. Mas o igual, ele vai levar para uma coisa que só tenha literalmente esses 2 dígitos, né? Se eu, por exemplo, se eu coloco as, vai ser espanhol. Mas se eu coloco em, vai ser English. Então, ele vai retornar, eu estou limitando, né? Mas eu quero retornar todos os filmes que são em inglês aqui, e aqui eu vou retornar todos os filmes que são em espanhol, né? Aqui eu vou retornar todos os filmes que são em francês, beleza? Eu vou retornar todos os filmes que são em japonês, deve ter algum título aqui em japonês, não tem nenhum título em japonês. Nossa, que estranho, não tem nenhum título em japonês. PT. Tem títulos em PT aqui em português. Então, a gente justamente tem nessa lista aqui. Então, mas e se eu colocar aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui gênero e eu colocar aqui DR, não vai aparecer nada. Por que não vai aparecer nada? Porque eu estou querendo localizar literalmente aquilo. O DR, não existe nenhum gênero igual a DR, existe gênero igual a drama. Né? Existe gênero igual a drama. Também nem localizou aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Original language igual a PT. Porque tá com, se eu colocar drama, agora ele vai localizar. Então tem que ser, coloquei errado de novo. Ele também não tá lendo aí por algum motivo. Deixa eu ver por quê. Vou copiar literalmente o drama lá daquele jeito. É porque, aqui, ó. Drama, aí tem que ser gêneros, tá? Aí, localizou o drama. Agora localizou. Ele literalmente vai buscar naquela coluna exatamente daquela forma. E às vezes a gente não quer isso. A gente não quer isso. A gente não quer localizar exatamente daquela forma. A gente quer localizar na coluna alguma coisa que contém aquilo. Né? E aí a gente troca esse igual pro quê? Pro like. Então eu vou colocar aqui, aí a gente tem aquela credits. Eu colocar aqui, ó,
né? Eu vou colocar aqui credits. Aí a gente vai ver aqui que tem a Jenna Ortega, tá vendo? Emma Stone. Aí eu quero localizar justamente os filmes que são com a Emma Stone. Então, bora fazer isso. Então, eu coloco aqui credits. E aí eu troco aqui para like. Tá? Like. E aí o like maiúsculo, tá? Porque ele é parte do SQL. E aí o like eu quero buscar algo parecido com, né? E aí eu vou colocar justamente quem agora? A nossa Emma Stone. Perfeito? Se eu escrever assim, também não vai aparecer nada. Apareceu só aqui, ó. A Cruella 2. Perfeito, apareceu pelo menos um item. Mas vocês viram que aquele outro item que aparecia primeiro não apareceu mais? Porque ele é acompanhado de vários outros caracteres. Então, a gente usa um caractere especial, que é justamente a porcentagem, que ela busca tudo que tem depois. Né? Mas eu quero buscar tudo que tem depois e antes, porque a Emma Stone pode estar sendo representada como segunda na lista. Então, quero representar tudo que vem antes, Emma Stone, e tudo que vem depois. Então, aí agora eu vou ter uma busca maior. Olha quantos filmes Emma Stone participou. Então, agora a gente conseguiu mudar a nossa forma de representar a lista, né? A gente conseguiu mudar a nossa forma de representar a lista. Beleza, eu tenho aqui, ó, vote average, né? E aí agora eu quero ver o vote average aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, vote average. Cadê? Vote average, né? Por que eu coloco? Porque eu prefiro colocar assim, tá, gente? E aí a gente vê, por exemplo, que a gente tem muitos filmes. A gente tem filme até muito ruim com ela. 4,5. Mas eu quero ver somente os filmes com a Emma Stone, né? Com a Emma Stone, que são maiores que 5. Então, aqui no where, eu posso colocar agora o end. E o end é um operador lógico, tá? O que ele faz? Ele vai dizer assim, where, onde esteja parecido com Emma Stone, que é o que a gente está falando aqui, ó. Onde está parecido com Emma Stone. Perfeito? Onde está parecido com Emma Stone. E, ao mesmo tempo, tem a nota, né? Tem a nota, né? Vote average maior ou igual a quanto? A 5. Bora ver? Agora eu filtrei todos os filmes que tem nota maior que 5, mas eu quero ser mais chata. Eu não gosto de assistir filme ruim. Então eu quero uma nota maior ou igual a 8. Então só tive 2 filmes com a Emma Stone participando que foram maiores que 8. Que foi o filme da Cruella e o filme The Help. Perfeito? E aí agora, bora ver os filmes da Emma Stone que foram horríveis. Os que foram horríveis, que foram menores do que 5. Eu só quero ver os filmes que ela participou que foram horríveis. Né? Eu quero saber quantas framboesas de ouro ela poderia ter ganhado. Então eu coloco menor ou igual a 5. E aí a gente vai ter que a Emma Stone, coitada, a Emma Stone participou de um filme com nota igual a 0, gente. Poxa! A Emma Stone, que é uma ótima atriz, já esteve num filme que ela teve nota 0. Isso aqui é até estranho, né, gente? Porque é o Cruella 2. Então, então não, isso daqui é algum erro do dataset, né? Porque o Cruella 2, ele tá ali representado, né? Bora até ver isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, tirar essa nota e a gente até brincar agora. Vamos lá, né? Vou tirar esse end aqui, eu quero ver os filmes da Emma Stone, mas agora eu quero ver onde o title, end title, né? Olha aqui, vamos lá, title.
foi igual, né? Foi igual a quê? Bora ver se tem 2 filmes Cruella 2 aqui? Aí, se isso daqui já é ó, tem um filme da Cruella, só tem um filme da Cruella 2. Então, a nota do Cruella 2 tá por algum motivo errada mesmo. Não tem uma duplicata aqui, entendeu? A gente não tem uma duplicata aqui na Cruella 2. Então, só tem um Cruella 2 mesmo. Só tem uma linha Cruella 2. E só que a nota dela tá 0. Poxa, né? Aldalberto, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Esse filme não existe, então provavelmente. Mas foi anunciado em 2024, então provavelmente ele é tipo uma imagem criada em 2024, por isso que tá aí. Uhum. Pode ser isso, é uma hipótese. Quando a gente está trabalhando com dados, a gente vai levantando as hipóteses e vai confirmando o porquê esse dado está desse jeito, entendeu? E aí, às vezes, a gente pode atualizar o dado, às vezes a gente pode, né, mexer com o dado e tudo mais. Mas aí a gente viu o AND, né, que é um operador lógico do E, né, o E. Então, as duas condições têm que ser feitas ao mesmo tempo, mas a gente tem um outro operador lógico. Vocês conhecem o outro operador lógico que a gente tem? Ou O OR, exatamente, o OR, né? Então, o que eu quero saber agora? Os filmes que têm a Emma Stone ou os que são com nota, né? Vamos voltar lá para o Vault Average, né? Com nota, porque eu gosto muito da Emma Stone, mas agora eu quero saber os filmes que têm nota maior do que 8. E que não necessariamente tem Emma Stone. Entenderam? Então, vamos lá. Maior que 8. Então, agora eu tenho o filme com o Tom Holland. E com a Zendaya. E com o Benedict Cumberbatch, que é provavelmente o Homem-Aranha 3, né? Ó, No Way Home. Então, a gente tem um filme com nota 8. E a gente retornou muitos filmes com nota 8 aqui, ó. A gente tem mais de 200, mais de 800, mais de 1.000 resultados com nota 8. Então, por exemplo, agora eu quero reduzir isso daqui, cara. Pô, eu não quero isso, né? Então, eu posso pegar simplesmente o Like Emma Stone, né? E posso pegar aqui o Like Emma Stone, ou posso pegar também o Tom Holland, né? E dizer assim, não, eu quero também, assim, Like Emma Stone. Deixa eu pensar aqui com vocês. A gente pode pegar o Like Emma Stone ou Like Tom Holland, né? E aí vai dar o nome mesmo aqui, ó, Like. Ó, Like. Eu quero pegar só o Tom Holland agora. Tom Holland. Opa, o Like Tom Holland. E não apareceu, missing. Deixa eu ver. Ó, tá. Porque eu tenho que colocar aqui, ó. Credits, tenho que declarar sempre aqui a mesma linha de novo, ó. Pronto. E aí agora eu tenho os filmes que tem ou Tom Holland ou Emma Stone, né? Existe o Win também, né? Existe o Win também. Então a gente consegue buscar o que tem gênero, por exemplo, eu quero buscar o que tem gênero aqui, documentário e comédia. Então eu vou colocar aqui, ó, Where, tá? Vou colocar aqui Where, aí eu vou colocar James, tá? E aí, deixa eu deixar assim, que retornou muito, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Esse OR, vocês podem ver que tá aqui OR, né? Só que eu posso começar a brincar com isso daqui. Aí eu posso aqui, ó. Where, aí eu faço aqui, ó. Eu posso separar desse jeito e colocar um end aqui fora. E agora eu quero colocar James, né? Coloco a James. Deixa eu ver aqui. End, James. Tá?
Aí eu quero colocar in. E aí, um in, eu posso incluir uma lista aqui com alguns itens, né? Eu quero drama e eu quero, né, comedy. E eu quero comedy. Beleza? Então, olha como eu comecei a brincar. Então, eu tenho aqui na minha lista os créditos que contém Emma Stone ou Tom Holland e, ao mesmo tempo, os gêneros que estão em comédia ou drama. Então, vocês começam a ver que a gente começa a conseguir fazer buscas cada vez mais... também serve como range. Então, a gente pode colocar de 1 a 10. Né? De 1 a 10. A gente pode também fazer isso, sem problema, tá? Então, a gente consegue buscar justamente vários itens ao mesmo tempo. E a gente começa a deixar a nossa busca um pouco mais complexa. Então, assim, o que a gente faz geralmente? Isso daqui tá feio, né? O que a gente vai fazer? Esse item, ele aqui é único, né? Então, geralmente, a gente passa ele para cá e faz assim, ó. E aí, o end, ele vai estar assim, né? É assim que a gente começa a arrumar nossas coisas. Como é que a gente arruma aqui também o select? Select a gente arruma também, tá, gente? Então, a gente vai colocar aqui assim, ó. Tá? Ou a gente pode colocar simplesmente assim também, com tab, ó. Né? Select. Colocar aqui, ó. Pronto. A gente começou a arrumar aqui o nosso SQL. E, geralmente, quando vocês começarem a ver um código SQL, ele vai estar arrumado assim. Ai, professora, por que a vírgula fica aqui? Porque eu posso colocar um comentário bem aqui e continuar isso aqui funcional. Então, vocês vão ver uma briga enorme a vírgula vem junto com a linha ou fica na linha? Depende. Se tu quiser ter controle da linha como um todo, tu deixa ela aqui. Entendeu? Que aí tu, com um comentário, tu pode ir fazendo a tua busca e tal. Se tu quiser ter um controle em cima do primeiro item, aí tu deixa inverso. Vai depender do que tu quer. Eu prefiro estruturar dessa forma. Vocês viram que eu posso isolar com um comentário. Comentário a gente comenta assim, tá? Coloca dois... Eu esqueci o nome disso aqui. A gente coloca isso aqui, a gente comenta. Aí agora eu só vou selecionar, por exemplo, Title, Jennings e Volt Average. Então isso serve para a gente poder melhorar a nossa busca, etc. Tá bom? E aí, gente, eu acho que da nossa aula de hoje, eu acho que a gente pode parar por aqui, que a gente já viu mais tempo, mas na aula que vem a gente volta com alguns outros casos de where, né? De like. Eu acho que o que faltou aqui, talvez, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar o select asterístico. Aí eu vou comentar tudo aqui, ó. Vou comentar tudo aqui, ó. Eu vou colocar um asterístico bem aqui, ó. Olha aí, ó, como ajudou, tá vendo? Aí eu quero retornar somente, por exemplo, aqui, ó. Vocês viram que tem muita linha aqui que está vazia, né? Então eu quero pegar recommendations. O recommendations, bora ver se ele está vazio ou se ele está nulo. Bora já ver isso. Se ele estiver nulo, a gente com end, aí a gente pega aqui recommendations, né? Escreve recommendations. Recommendations, cadê o recommendations? Né? Recommendations is null. Né? Que agora eu quero pegar se está nulo. Bora ver se está nulo ou se está vazio. Recommendations. Tá vazio, não está nulo. Então, aqui seria, literalmente, a gente pode achar assim, ó. Porque ele está vazio, ele não está nulo. Mas aí, se a gente quiser encontrar uma coisa, a gente quer retornar só o que está não nulo, né? Por exemplo, o que está não nulo em recommendations, a gente pode colocar is not null. E aí a gente vai também estar filtrando o que é nulo e o que não é nulo.
Tá bom? Opa. Is not null. Perfeito? E eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Aí fica de exercíciozinho para vocês. Eu tenho um dataset aqui, ó. Ah, tá. Só para mostrar para vocês, aqui é do dialeto. Olha aqui, ó. E aí tem os dialetos e extensões proprietárias, né? Por exemplo, a paginação, né? Que eu falei para vocês. No MySQL, no Postgres, a gente tem o limite também, o advance, né? Do SQL Server, a gente escreve top. Então, em vez de a gente fazer limite assim, a gente tem que falar select top 10. A gente escreve assim, literalmente. E aí a gente encontra o limite, né? Aí fica literalmente o top 10 dos itens. E no Oracle a gente faz o row number. Aí nas funções de datas, no MySQL a gente tem o now, SQL Server a gente tem getDate, e no Oracle a gente tem sysdate, né? E tratamento para null. Nuance a gente pode falar coalesce, né? Então, tipo, a gente quer tratar o que é nulo. Se for null, vai ser no MySQL Server, no SQL Server vai ser isNull, e no Oracle vai ser NVL. E aqui eu deixei para vocês um desafio. Existe esse outro dataset aqui, que é o do Cota Parlamentar de 2020. Vocês vão baixar ele é 114, vocês vão descompactar e fazer justamente essa exploração aqui. Tá? Qual é a exploração que vocês vão fazer? Cadê? Eu saí de lá, né? Deixa eu ver aqui. Vocês vão fazer essa exploração aqui, ó. Vocês vão agrupar gasto por partido, valor máximo e média, né? Aí como é que... não. Eu passei média para vocês? Não passei média, né? Deixa eu passar aqui agora. Como é que a gente pode fazer? Existem agrupamentos que a gente pode fazer, tá? Então, é tipo aqui. Eu quero simplesmente pegar a média, por exemplo, só eu vou usar só Genres, por exemplo. Eu quero saber a média geral, né? Quero saber a média geral. Os credits, Genres, recommendation, credit, deixa eu ver aqui. Qual era a nota mesmo que a gente viu? Popularidade. Pode ser budget. Não, deixa eu pegar um número mesmo aqui. Popularidade. Eu quero pegar aqui, né? Aí eu faço assim, ó. Opa. Min, deixa eu ver. Não, tem um min aqui. Do popularidade. Acho que não tem um min aqui. Quando não é o min, deixa eu lembrar aqui do SQL Server qual é a função de média. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Esse daqui a gente esquece, que a gente trabalha com muita coisa aqui, ó. SQLite min. Deixa eu ver aqui qual é o min dele. Average. Tá? Então a gente coloca aqui, ó, average. Viu? Aí ele reconheceu. Então, Genres e Popularity from Movies, né? E aí eu quero justamente aqui, ó, fazer Genres e Popularity onde tá aqui, ó, from Movies, where, né? Genres, eu quero só isso aqui, ó. E aí, para não dar erro, porque depois a gente vai ver o group by, tá? Eu quero só ver um. E aí a gente consegue ver aqui, deixa eu ver, deu erro syntax from... Ah, tá, porque tem o end aqui, peraí. Select... Tá aqui, ó. A popularidade média é essa daqui, né? A popularidade média é essa daqui de popularity. Mas a gente tem outras coisas que a gente pode fazer. Vote average, por exemplo. Vote average. Eu quero pegar aqui vote average. Vote average é melhor.
Vote average. Da categoria drama, o vote average é 3. Então, a média de todos os filmes de drama é 3. Então, tipo assim, a gente tem o average, a gente tem o máximo também, tá? O máximo, ele vai retornar o valor máximo. Então, a gente tem um filme na categoria drama que tem o valor máximo. E aí, o que eu quero que vocês façam aqui? Que vocês agrupem por partido, selecionem o valor máximo, né, dos gastos e a média dos gastos. Perfeito? Vocês vão conseguir fazer isso lá também. Tá bom? Tudo certo, gente? Então, a gente encerra por hoje. E é isso. Tá bom? A gente volta semana que vem. Muito obrigado, você é excelente, professora. Ah, que bom. Agradeço aí. Que bom que vocês gostaram. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada pela aula. Eu vou mandar para vocês, por e-mail, o formulário da presença. Né? O formulário. Na verdade, eu tenho aqui, eu vou dar presença para vocês. Eu sei quem estava na aula, eu vou dar presença para vocês. Mas aí eu vou criar um formulário para presença, que eu não tinha criado ainda, e eu vou passar os slides para vocês, tá bom? Passar os slides e... Se vocês puderem me responder aquele e-mail com o número de telefone de vocês, eu crio um grupo do WhatsApp também, tá? Que aí vai ficar Beleza. melhor. Perfeito? Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa semana para vocês. Boa semana.